Muito bem, no último vídeo dessa série que busca definir o que é multiculturalismo, nós de fato definimos o que é multiculturalismo, falamos um pouquinho da sua história e terminamos falando sobre alguns conceitos caros ao multiculturalismo: identidade, cultura e currículo. Esses conceitos foram definidos, mas faltou mostrar como que dentro de uma educação multiculturalmente orientada, esses conceitos são interdependentes. Percebam que esse triângulo ilustra que o multiculturalismo na educação está inserido dentro dessa trinca, né? Identidade, cultura e currículo. Se eu tiro um, o triângulo não existe mais, né? Então, é necessário que haja sempre esses três conceitos, eles sejam pensados sempre em conjunto, para a gente entender que de fato é multiculturalismo na educação, até porque esses conceitos eles se complementam de alguma forma. Se a gente for pensar, por exemplo, em cultura, o que a gente tem? A gente tem a identidade, que favorece na criação da cultura. A gente tem a identidade cultural, não é? A identidade não é só o que a gente é, mas também tá muito expresso naquilo que a gente produz, naquilo na forma na qual a gente vive nossa vida, né? Por exemplo, eu sou brasileiro e de alguma forma essa minha identidade também é refletida por meio da cultura que eu produzo enquanto brasileiro. E dentro dessa questão cultural, também está muito interligada com a questão do currículo. A minha cultura, minha forma de ver a vida, assim, os conhecimentos que eu tenho, podem ou não estão ou não estão, melhor dizendo, expressos no currículo escolar e universitário, entendem? O currículo também. O currículo, como a gente viu, ele forja a nossa identidade e ele é concebido como uma seleção da cultura, como uma seleção do conhecimento que foi produzido, melhor dizendo, pelas outras gerações e pelas gerações também que estão vivendo hoje em dia. E a identidade, de alguma forma, também está ligada ao currículo e à cultura, porque a identidade ela é produzida tanto pelo currículo, tanto pela cultura, até porque cultura também, de alguma forma, é currículo, está expresso no currículo. Eu não sei se está bem claro, mas esses três conceitos, eles são interdependentes. A gente precisa entender bem identidade, currículo e cultura para entender o multiculturalismo na educação. Porque o multiculturalismo na educação vai pensar na valorização de diferentes identidades e, fazendo isso, vai acabar valorizando diferentes culturas e propondo modificações curriculares para que currículos sejam mais inclusivos, mais multiculturais, mais plurais. Nesse sentido, o multiculturalismo na educação vai, vai poder acontecer, se dar de fato, de diferentes formas. Nisso surge o conceito de abordagens multiculturais. O que são abordagens multiculturais? De uma forma simplória, são formas de se pensar e praticar o multiculturalismo. É interessante a gente pensar que o multiculturalismo ele não é um método, ele é uma filosofia educacional. Ou seja, a gente pensa o multiculturalismo na educação e por meio de diferentes reflexões, por meio de diferentes teorias, a gente pode colocar essas ideias, ou seja, de que é necessário valorizar as diferenças e combater as desigualdades de diferentes formas. E dependendo da forma na qual a gente coloca essas ideias em prática, a gente vai ter diferentes abordagens multiculturais. As principais que são listadas pela literatura são o multiculturalismo folclórico, o multiculturalismo humanista, o multiculturalismo crítico, o multiculturalismo pós-colonial, o multiculturalismo decolonial e o multiculturalismo inclusivo. O culturalismo folclórico, ele, como o nome diz, ele está muito atrelado a aspectos superficiais das diferenças. Ele é mais folclórico mesmo nesse sentido de valorização de datas comemorativas, de gastronomia, rituais, músicas, danças e coisas do tipo. Por exemplo,
respondendo à pergunta inicial do multiculturalismo, ou seja, como é possível gerenciar as diferenças culturais, ele vai fazer isso por meio de uma valorização das diferenças, uma valorização e celebração. Então, quando a gente for falar, por exemplo, do indígena, a gente vai no dia do índio, né, 19 de abril, falar sobre os rituais, sobre a música, sobre a dança, sobre a gastronomia desse povo, de uma forma que busque valorizar a identidade, a cultura indígena. Mas ele vai acabar, essa abordagem multicultural, essa forma de se fazer multiculturalismo, vai acabar sendo um pouco superficial por não discutir preconceitos e discriminações. Ou seja, o indígena, ele não é só um povo que tem uma gastronomia diferenciada, que tem rituais próprios, músicas e danças. Não, é um povo que sofre discriminação. É um povo que passou por genocídio. É um povo que precisa, de fato, resistir às imposições culturais, que precisa, de fato, se manter vivo. Né? O problema do indígena é literalmente um problema de vida ou morte. Ou seja, simplesmente mostrar questões mais culturais pode não ser o suficiente para eliminar os preconceitos, a xenofobia contra os indígenas. Então, é essa mais ou menos a crítica ao multiculturalismo folclórico. O multiculturalismo humanista também tem essa vertente, também tem essa característica que é menos crítica. O que ele vai dizer? Como assim humanista? Vem de humano, né? A ideia é a seguinte: nós precisamos respeitar todas as produções humanas, ou seja, todas as culturas, porque elas têm algo em comum. Todas elas são produções humanas, todas elas são produzidas por humanos, por seres humanos. E isso meio que, se a gente for olhar assim, superficialmente, as coloca em igualdade. Opa, o europeu fez uma musicalidade, o indígena fez uma musicalidade, elas são diferentes, mas todas elas são produções humanas, então estão em pé de igualdade. Isso é bem interessante, de certa forma, e outra característica vai ser a propiciação do diálogo e da tolerância. Ou seja, se elas são iguais, não adianta discutir. A gente tem que fazer o quê? A conversar, se entender e tolerar. Só que aí, qual o problema? Que isso vai omitir as relações de poder. Pode ser que discursivamente eu coloque a música indígena e a música europeia em pé de igualdade. Contudo, isso não vai acabar com as relações de poder. Na nossa sociedade que é eurocêntrica, na nossa sociedade que é xenófoba, na nossa sociedade que é racista e machista também, né? Ela vai, mesmo com que a gente não queira, ela vai criando situações que fazem com que a música europeia continue sendo vista como superior à música indígena. Então não basta a gente dizer, elas são iguais porque todas são formadas por seres humanos, são produzidas por seres humanos. Não, não basta. A gente tem que pensar nas relações de poder que estruturam essas desigualdades. Porque a gente ainda pensa, porque muitas pessoas, né, ainda pensam que a música europeia é superior à música indígena. Porque existem estruturas de poder que precisam ser desconstruídas. E simplesmente propor o diálogo e a tolerância pode não ser suficiente. E uma coisa muito interessante que o Tomás Tadeu diz quando discute sobre essa abordagem multicultural é que ela vai criar um binarismo entre tolerante e tolerado. Na maioria das vezes, o tolerante é a elite cultural e o tolerado é a minoria. E nisso também se cria uma hierarquia de poder, não é? Porque o tolerante é a pessoa que tolera, né? A pessoa lá superior, ele tolera. E a pessoa tolerada é a pessoa inferior, que a cultura também não é lá essas coisas, e ela acaba sendo também discursivamente desvalorizada por conta dessa designação de tolerada. Então, o multiculturalismo humanista ele surge de uma proposta que é até interessante, de fato, respeitar as produções humanas por serem produções humanas,
É bem interessante, é bem positivo, é bem favorável. Contudo, essa perspectiva pouco crítica, que não pensa relações de poder e não pensa desconstruir as relações de poder que são preconceituosas, que são discriminativas, que são discriminatórias e que são excludentes, podem não favorecer de fato uma mudança social. Essa mudança social que a gente tanto almeja, que é uma mudança que busca a igualdade, que busca a equidade. Nesse sentido, surge o multiculturalismo crítico. O multiculturalismo crítico, diferentemente das outras abordagens, vai discutir preconceitos e discriminações diretamente. Então, não é uma simples celebração das diferenças. Agora é uma crítica à desigualdade. E vai se buscar a origem dessa desigualdade, desses preconceitos e discriminações. A ideia é simples. A gente identifica da onde surgem as desigualdades, a gente busca as bases que estruturam os preconceitos e as discriminações e a gente combate elas. Isso é bem interessante. Isso vai depender de autor para autor. Alguns autores vão falar que todas as desigualdades estão embasadas no capitalismo, outros vão dizer que é no patriarcado, outros vão dizer que é na colonialidade, e isso vai fazer os críticos e os decoloniais darem as mãos, né? É um ponto que aproxima ambos, e eu vou concordar, na minha visão, é a colonialidade, que é a base dos preconceitos e das discriminações. Mas o que vai unir todas as abordagens que são classificadas como críticas é buscar combater os preconceitos e as discriminações nas suas origens. Mas ela também pode ser criticada nessa pretensão de combater as identidades. Acabou que elas que o multiculturalismo crítico favoreceu aquilo que a gente chama de congelamento identitário, numa perspectiva de resistência a, por exemplo, pessoas negras acabaram criando guetos, né? Unindo-se nesse combate, nessa valorização racial, e esses guetos fizeram com que alguns grupos identitários, nessa perspectiva de resistir às imposições culturais, acabassem se distanciando de outras culturas, acabassem, né, se unindo para valorizar a sua própria cultura, mas nisso não houve trocas positivas com outras culturas. Porque uma coisa é você impor uma cultura a outra ou sofrer essa imposição. Mas outra coisa é você, de fato, conseguir, né, de uma forma positiva, de uma forma não imposta, aprender com outra pessoa, aprender com outro grupo. Então, o multiculturalismo, nessa pretensão de resistência, acabou muitas vezes favorecendo o congelamento identitário, ou seja, essa falta de trocas entre diferentes culturas, trocas positivas, né? E também o guetismo, ou seja, ficar em guetos, guetos culturais, de unir-se com iguais, com pessoas iguais, pessoas semelhantes, culturalmente dizendo, e acabando se distanciando do restante da sociedade, desse ponto de vista de trocas culturais. E também a gente percebe que o multiculturalismo crítico ele favorece algumas minorias em detrimento de outras. Quais minorias? Aquelas que têm maior poder político e de organização. A maioria dos trabalhos que a gente classifica como multiculturais críticos falam sobre a questão da raça negra. Mas isso tem um porquê. Na nossa sociedade, embora pessoas negras, a coletividade negra seja pensada como uma minoria em relação ao poder, como a gente viu no primeiro vídeo, dentre as minorias, é um povo, é um grupo cultural, é um coletivo que tem maior poder, inclusive de organização. Tanto que existe o movimento negro, que é um movimento de cunho identitário, que busca organizar, né, essa questão da luta de pessoas negras pela igualdade. Mas quando a gente pensa nisso, a gente esquece que existem outros grupos que também precisam de inclusão, precisam de igualdade, precisam de equidade. Por exemplo, ciganos.
Ciganos é um povo que no Brasil também sofre muito preconceito, muita discriminação, de certa forma são perseguidos, mas ainda não tem a mesma estrutura política que o movimento negro tem. E aí, o que, que a gente faz? A gente ignora essa causa? Muitas vezes o multiculturalismo crítico vai acabar, de fato, favorecendo algumas minorias em detrimento de outras. Então, tem um potencial muito grande, não vamos negar isso, mas também existem pontos que a gente precisa refletir. O multiculturalismo pós-colonial, ele vai pensar justamente na identidade da pós-colonialidade. Ou seja, existiu o período colonial que acabou. Agora nós estamos numa época pós-colonial. E essa identidade ela é pensada como fluida, como inconstante, como móvel, que a gente falou no primeiro vídeo. Não é mais o eu sou, eu estou sendo, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar nas diferenças dentro das diferenças. Por exemplo, dentro da identidade coletiva negro, né, pessoas negras, existem pessoas diferentes, que embora sejam unidas pela questão racial, elas são diferentes, né? A gente pode pensar, por exemplo, entre outras coisas, na, na, na questão entre raça e cor de pele, que são coisas diferentes. Por exemplo, pessoas pardas e pessoas negras são, perdão, pessoas pardas e pessoas pretas são pessoas negras, mas pessoas pardas são mais claras e pessoas pretas mais escuras. Então, dentro desse coletivo negros, existem diferenças entre pardos e pretos, né? Então, o multiculturalismo pós-colonial pensa, entre outros aspectos, nessas diferenças dentro das diferenças. E, diferente do multiculturalismo crítico, ele vai buscar desafiar esses congelamentos identitários e favorecer hibridismos e trocas e aprendizagens mútuas. E qual o problema? O problema é que nem todos querem, de fato, hibridizar, né? Algumas pessoas, de fato, querem manter as suas culturas de uma forma original. Justamente porque não querem se perder dentro da cultura hegemônica, da cultura dominante. E os guetos culturais eles podem ser criticados por não favorecerem essas trocas e aprendizagens mútuas, mas se a gente for parar para pensar, se não existissem esses guetos, muitas culturas originais seriam perdidas. A gente percebe, por exemplo, que orientais têm uma tradição muito forte de buscar manter a cultura original, até no que se refere a estratégias de casamento. Eles casam entre si para fortalecer, né, a cultura e o pertencimento identitário, principalmente quando eles estão fora da sua sociedade de origem. Se não houvesse essa estratégia, se não existisse esse tipo de resistência cultural, será que existiria culturas orientais fortes fora da Ásia, como que a gente vê? A gente tem aqui no Brasil as Chinatowns, né? A gente tem grupos de chineses, grupos de japoneses, grupos de coreanos vivendo no Brasil e mantendo muitos traços das suas culturas originais, porque se organizaram em guetos, né? Será que, nesse caso, se houvesse um hibridismo forte, isso seria possível? Possivelmente não. E a gente tem que pensar também, hibridismo ou aculturação? Até que ponto a gente está hibridizando ou a gente está sendo aculturado por uma cultura hegemônica? Essas também são coisas que nós precisamos pensar quando a gente pensa em multiculturalismo. Porque hibridismo, trocas positivas, é muito bom. Mas será que os dois estão trocando, os dois grupos? Ou será que um grupo elitizado está só aculturando o outro e o outro pensando que está hibridizando e não está hibridizando nada? Também são questões que a gente precisa pensar dentro dessa perspectiva multicultural pós-colonial. E multiculturalismo decolonial, ele é bem semelhante ao multiculturalismo crítico, bem semelhante ao multiculturalismo pós-colonial, contudo ele é mais favorece mais assim perspectiva de resistência, de emancipação. Como a gente falou, ele percebe que a colonialidade é a fonte das desigualdades. O que é a colonialidade? Colonialidade é esse pensamento
que foi formado durante a colonização. No contexto brasileiro, os portugueses vieram aqui no Brasil e colonizaram primeiramente os indígenas e depois os africanos. E nisso, essa colonização foi extremamente violenta e aculturante. A cultura, não só a cultura, mas o conhecimento, a religião, a forma de viver a vida branca e europeia que foi trazida pelos portugueses foi imposta aos indígenas e os africanos. Então, de fato, a gente não pode pensar que ocorreu uma hibridização positiva. Não, foi de fato a aculturação. Negros e indígenas foram aculturados e se não fossem estratégias de resistência cultural, não existiria mais cultura indígena, não existiria mais cultura africana. E nisso, na sociedade, criou-se as hierarquias. Como que a gente viu no primeiro vídeo, uma sociedade multicultural é formada por diferentes culturas. Só que muitas vezes uma cultura se vê como melhor do que as outras e passa a culturar as restantes. Qual foi essa cultura? A cultura branca europeia, trazida pelos portugueses, que começou a sub-hierarquizar cultura indígena, as diferentes culturas indígenas e as diferentes culturas africanas. E nisso, criou-se na sociedade esse pensamento, que a pessoa branca e os seus costumes, o seu hábito, a sua religião, são superiores às culturas indígenas e afro-brasileiras. Por conta disso, existe hoje, até hoje, o racismo. Por isso existe a xenofobia contra o indígena. Por isso existe a intolerância religiosa, porque o cristianismo foi trazido pelos portugueses. E entre outros aspectos. Todo esse pensamento que é preconceituoso, que é discriminador, que é oriundo do período colonial e que, de alguma forma, ainda reside na sociedade, a gente chama de colonialidade. Então, seria essa colonialidade que é a fonte das desigualdades. Perceba que o período colonial acabou, mas ele continua com suas marcas no pensamento social brasileiro. Essas marcas são chamadas de colonialidade. E existem eixos da colonialidade, ou seja, aquilo que mantém a colonialidade erguida até os dias de hoje. Então, de certa forma, se a gente derrubar esses eixos, se a gente derrubar essas colunas, a colonialidade ela cai. Quais são? Colonialidade do poder. Até hoje existe no pensamento social a ideia de que o poder deve estar concentrado nas mãos de pessoas brancas. Isso porque o colonizador, ele era branco, ele tinha o poder e ele estipulava isso, ele de fato tinha o poder nas suas mãos, não tem muito o que explicar. O poder estava concentrado nas mãos dos brancos portugueses, assim como está na mão de pessoas brancas até hoje. As pessoas que de fato têm a capacidade de tomar decisões, não só por elas, mas por toda a sociedade, se a gente for parar para pensar, são pessoas brancas. Não só pessoas brancas, mas homens brancos, cristãos, heterossexuais, urbanos, não indígenas. São essas pessoas que determinam não só os seus caminhos, mas o caminho de toda a sociedade. Isso significa que a gente vai fazer o quê? Tirar o poder da mão dessas pessoas? Não, mas também colocar pessoas negras, indígenas, LGBTs, mulheres, nesse papel de poder tomar decisões, nesse papel de poder, de fato, ter o poder nas suas mãos, né? E isso significa que a gente precisa empreender esforços para que pessoas diferentes estejam presentes na política, na direção de grandes corporações, na gestão de escolas, na reitoria de universidades, nos TCEs, nos centros acadêmicos, em outros espaços onde o poder circula de forma mais intensa. Né? Colonialidade do saber. Se desde o período colonial o poder está nas mãos das pessoas brancas, o saber, ou melhor, aquilo que é considerado saber, aquilo que é considerado conhecimento, sinonimiza com o conhecimento que foi trazido pelo branco europeu. Ou seja, esse conhecimento eurocêntrico, também entre isso, né, a música eurocêntrica, melhor dizendo,
ela é vista de fato como o conhecimento. Não é nem como um conhecimento superior, é o conhecimento. O resto não é nem classificado como conhecimento. O conhecimento de fato é o conhecimento europeu, conhecimento branco. Aí o conhecimento indígena, o conhecimento africano são menosprezados ou nem classificados enquanto conhecimento. Então a colonialidade do saber mantém esses preconceitos, essa discriminação, esse racismo cultural até os dias de hoje. Porque a gente ainda continua pensando que o conhecimento africano, o conhecimento asiático, ah, que o conhecimento indígena são inferiores relacionados ao conhecimento europeu. Eu sempre gosto de citar o exemplo entre o pajé e o médico. A diferença entre o pajé e o médico. Ambos são reconhecidos em determinadas culturas como a pessoa, né, como a figura que tem a função de curar, né? E eles fazem muito bem isso nas suas culturas. O pajé, no contexto indígena, ele conhece ervas, ele conhece rezas, que de fato as pessoas ficam curadas. E o médico também, ele vai pensar em técnicas, ele vai pensar em medicamentos que levam à cura. De formas diferentes, essas pessoas, essas figuras, levam a cura para os seus povos e dentro dos seus contextos socioculturais são reconhecidos como profissionais da cura. Mas na sociedade, de uma forma geral, nessa sociedade dominante, só o saber do médico é reconhecido como, de fato, um saber autêntico, não é? O pajé, muitas vezes, ele é desprezado. A gente não vem assim à mente, o pajé ele também cura. Não, a gente pensa somente no médico. Por quê? Por conta da colonialidade do saber. É como se o saber de como deve ser feita a cura estivesse só na mão de um certo sujeito. Esse sujeito que tem um conhecimento eurocentrado. Enquanto as outras pessoas também detêm algum conhecimento relacionado à cura, não são vistos da mesma forma. Colonialidade do ser. Como assim colonialidade do ser? A pessoa que de fato é vista como a, a que mais bem pode, a que melhor pode representar o ser humano, é a pessoa cujo fenótipo se assemelha ao fenótipo do europeu. Ou seja, uma pessoa branca, uma pessoa heterossexual, uma pessoa cristã. São essas pessoas que de fato representam o ser humano. Há pessoas que têm algum marco, algum marcador que seja diferente, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, ou até mesmo uma mulher, não são tão bem vistos como alguém que de fato representa a humanidade. Isso é um pouco complicado a gente pensar, mas assim mesmo, quando a gente pensa num padrão de ser humano, a gente pensa numa pessoa branca. Se a gente pedir para alguém desenhe uma pessoa aí, a gente vai e desenha muitas vezes uma pessoa branca, né? A gente não desenha um indígena, a gente não desenha uma pessoa transgênera, a gente não desenha uma pessoa asiática. Existe essa percepção de que ser pessoa é ser uma pessoa branca. E isso reflete muitas vezes na mídia. Por isso que muitas propagandas, muitas novelas, muitos telejornais só tem âncoras brancos, né? Porque meio que inconscientemente a gente percebe que essa seria a melhor forma de representar a humanidade. E por fim, a colonialidade cosmogônica. Eu vou ser sincero que a primeira vez que eu li esse artigo da Catherine Walsh, listando os eixos da colonialidade, quando eu li sobre colonialidade cosmogônica, eu pensei, mas isso é importante? Será que isso de fato mantém as bases da colonialidade erguida e isso favorece a perpetuação dos preconceitos? Sim. O que é a colonialidade cosmogônica? Tem a ver com aquilo que determinada sociedade percebe como sendo uma crença, uma religião autêntica. A maioria da população tem alguma forma de fé, alguma religiosidade. No Brasil, a religiosidade, a religião normativa, que até a religião oficial é o cristianismo, que ela não brotou daqui, ela veio
com o colonizador, não é? E foi, de certa forma, imposta ao restante da população. Então a gente tem uma religião e muitas das outras religiões não são vistas como religião, como religiões, e não são colocadas ah, em pé de igualdade com o cristianismo, mas são rebaixadas a simples crenças, a feitiçarias, a obra do demônio, a fantasias, a mitos. Não é? O que é um mito? Um mito é uma coisa que não existe, né? Mas uma religião não. A religião é vista como sagrada. A religião é vista como uma coisa a ser respeitada. E isso é a base do racismo religioso. Essa é a base da intolerância religiosa. Essa é a base da falta de respeito contra outras religiões, que é algo que está marcado no pensamento colonial, no pensamento social, e a gente não percebe que isso veio lá da colônia. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um pensamento constante e crítico em relação à colonialidade. A gente precisa identificar a colonialidade do saber, do poder, do ser e a colonialidade cosmogônica em tudo na nossa vida, para a gente buscar desconstruir isso. Colonialidade do poder, pensando agora na música, na educação musical. A maioria dos cargos de poder estão nas mãos de quem? Regentes, maestros, grandes compositores, grandes intérpretes. Na maioria das vezes não são pessoas brancas, homens brancos. É a colonialidade do poder na música. A colonialidade do saber. Qual o saber que é visto como legítimo? A musicalidade que é vista assim como a mais importante no cenário musical. Não é a música de concerto, a música europeia. Isso a gente percebe que a colonialidade do saber também está na música, na educação musical. A colonialidade cosmogônica. Será que as músicas sacras africanas têm o mesmo espaço que as músicas sacras europeias têm na formação dos professores e professoras de música? Eu posso te dar certeza que não. A gente canta aqueles corais barrocos, falando de Deus, falando dos anjos, falando sobre a religião cristã em canto coral. Mas a gente não canta uma música sacra africana. Muito pelo contrário. Se falar de orixá na aula de música pode dar um problema muito sério, como já deu. Isso aconteceu na Escola de Música do FRJ, se não me engano, em 2019. Uma professora trouxe na disciplina de canto coral uma música do Vila Lobos, que é Xangô, que é um orixá africano, e os alunos se recusaram a cantar. Se fosse uma música cristã, muito provavelmente não haveria esse problema. Percebem como a colonialidade cosmogônica também está na música e na educação musical? Então nós, enquanto professores e professoras de música, precisamos ter um olhar constante e crítico em relação a isso. Então, gente, de forma geral, concluindo, a minha proposta é que nós possamos pensar em um multiculturalismo inclusivo. Por quê? Como a gente viu, todas as vertentes, elas têm o seu ônus e têm o seu bônus, ou seja, tem algo positivo e algo negativo. Eu nem falei, mas o culturalismo decolonial, por ele ser muito crítico, ele pode não ser indicado para algumas faixas etárias menores, né? Na educação infantil, no ensino fundamental 1. O que a gente vai fazer? A gente vai reunir lá as crianças do ensino fundamental, fazer uma rodinha e discutir como que o período colonial, o pensamento colonial ainda nos afeta no dia de hoje. Então, talvez nessa perspectiva, o multiculturalismo decolonial não seja tão bom para determinadas faixas etárias. Mas, sem dúvida, ele tem, assim, tem muito a nos oferecer, né? Na verdade, todos eles, se a gente for parar para pensar, têm muito a nos oferecer. Se na educação infantil uma perspectiva, uma abordagem decolonial não é mais recomendada, o multiculturalismo folclórico, que a gente viu lá na frente, que é muito superficial, que é muito limitado, ele pode ser pensado como ponto de partida, né? Para a gente iniciar discussões sobre diferenças, sensibilizar sobre as diferenças, já com crianças.
bem pequenas. Então a gente pode pensar até mesmo numa escadinha. A gente começa numa perspectiva mais folclórica, e aí passa por uma perspectiva humanista, chegando a uma crítica, e depois pós-colonial e decolonial. Não pensando a decolonial como a melhor de todas, mas é aquela que talvez nos dê mais teor crítico de discussão, né? E que a gente precisa ter mais cabedal teórico até para conseguir discutir. E para isso a gente precisa estar numa faixa etária maior, né? Então, a ideia é isso. Mesclar o ponto positivo de todas, pensar nos nossos objetivos e com quem a gente está trabalhando, com quem a gente está buscando uma educação multiculturalmente orientada. Às vezes a gente não pode trabalhar do mesmo jeito da educação infantil ou no ensino superior. E dessa forma a gente pode ter uma maior inclusão de conhecimento, mas também inclusão no sentido de que inclusão não é só incluir as pessoas, mas incluí-las de uma forma com que elas consigam aprender. Né? Não basta incluir e ensinar de uma forma que a gente não entenda. Então, em determinados contextos, o multiculturalismo folclórico a gente precisa entender que tem seus pontos positivos também. Que a gente critica e tem que criticar, e de fato se focar só no multiculturalismo folclórico não é suficiente. Mas quando a gente pensa de uma forma geral, de uma forma plural, em como as diferentes abordagens multiculturais podem favorecer o nosso trabalho, o nosso objetivo, que é combater os preconceitos e buscar uma maior inclusão, a gente percebe que, nessa perspectiva, mesclar os pontos positivos de todas essas abordagens que a gente listou no vídeo de hoje, folclórico, que a gente consegue trabalhar com crianças, o multiculturalismo humanista, que reforça essa questão de que nós temos também semelhanças, né? Nós não somos só diferentes. Tem alguma coisa que nos une, todos nós somos humanos. O multiculturalismo crítico é muito interessante também, porque ele vai começar a pensar na fonte das desigualdades. O pós-colonialismo, o multiculturalismo pós-colonial, ele vai indicar, né, que é possível também eu aprender com o outro e me modificar nesse processo, modificar o outro, mas também me modificar. E o multiculturalismo decolonial vai ser muito interessante, que vai mostrar como que o período colonial nos afeta até hoje. Então eles vão ter pontos negativos, mas olha quantos pontos positivos cada um deles tem. Então, dessa forma, nisso que eu estou chamando de multiculturalismo inclusivo, ou seja, não se focar em uma única abordagem, mas mesclar o ponto positivo de todos, a gente pode conseguir chegar ao nosso objetivo, que é oferecer uma educação musical multiculturalmente orientada, que valorize as diferenças, mas que não só valorize as diferenças, mas que também combata as desigualdades. Espero que esse vídeo seja proveitoso. A gente vai ter mais um vídeo sobre questões teóricas relacionadas ao multiculturalismo. Te vejo lá. Fique com Deus. Tchau, tchau.